Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ministro do TSE e Supremo ressalta que juízes julgaram com total independência o processo da chapa Dilma Temer. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e campanha lança um trabalho para proteger os menores. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre esta campanha para tentar livrar aí os menores do trabalho infantil. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e quem tem detalhes desta campanha lançada hoje aqui em Brasília e também em várias outras partes do mundo é Daniele Popov, diretamente da redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. A campanha pretende mobilizar mais de 100 milhões de pessoas para lutar pelos direitos de 100 milhões de crianças que vivem na extrema pobreza, sem acesso à educação, saúde e alimentação. O lançamento aqui em Brasília contou com a presença do indiano Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, e é coordenada no Brasil pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A iniciativa foi lançada globalmente em Nova Delhi, na Índia, em dezembro de 2016, com a presença de líderes mundiais. Nesse ano, mais 7 países farão o engajamento e no próximo ano, mais 40 países. O foco da mobilização são os jovens, para que eles possam ser a voz das crianças desfavorecidas, pedindo ao poder público investimentos em educação e desenvolvimento social. Mais informações sobre essa campanha estão na página 100 milhões, 100 numeral, né? 100milhões.org.br. E a Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional, Rosiane, tem informações sobre a pesquisa do IBGE que mostra que o número de crianças trabalhando continua aumentando. Oi, Jéssica, boa noite. Oi, Dani, muito boa noite para você e para todos. O mapeamento da situação do trabalho infantil mostra que o número de trabalhadores precoces corresponde a 5% da população que tem entre 5 e 17 anos de idade no Brasil. Desde 2013, o país vem registrando aumento dos casos de trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos. Em 2015, ano da última pesquisa do IBGE, quase 80 mil crianças nessa faixa etária estavam trabalhando. Cerca de 60% delas vivem na área rural das regiões Norte e Nordeste. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a meta de erradicação das piores formas foi reagendada para 2020 e a de todas as formas de trabalho infantil para 2025, em um acordo firmado com a comunidade internacional na Organização Internacional do Trabalho. Segundo a OIT, em todo o mundo, cerca de 168 milhões de crianças são obrigadas a trabalhar, sendo que 85 milhões delas estão envolvidas em trabalhos considerados perigosos. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, desde 2007, quase 40 mil crianças e adolescentes sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam. Mais de 50% das ocorrências foram graves, o que inclui amputação de mãos e braços e até mortes. Ao longo da semana, a campanha para marcar o Dia Internacional contra o Trabalho Infantil vai promover debates no Congresso Nacional, o lançamento de exposição sobre o tema no Ministério Público do Trabalho e também apelos nas redes sociais. Voltamos com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, em relação a esse trabalho infantil, esses acidentes, esta época do ano nos faz, inclusive, pensar, e a gente termina se deparando também com uma situação ainda muito comum no trabalho infantil, que é o manuseio de fogos, crianças trabalhando nessas fábricas de fogos. Não é raro a gente ter registro de acidente nesse tipo de produção e sempre termina havendo ali uma ou outra criança. Então, isso até faz essa reflexão. Ainda em relação a esta campanha, é triste quando a gente vê aquelas imagens de crianças no semáforo, vendendo, enfim, são tantos problemas associados a essa questão do trabalho infantil. E aí a Daniele Popov destacou a campanha lançada pelo indiano Nobel da Paz. Neste momento, inclusive, o indiano está aqui ao lado, onde a gente está agora, ele está aqui no plenário da Câmara dos Deputados, participando de uma sessão solene em que ele também é homenageado justamente por todo esse trabalho que desenvolve mundo afora. A gente falando ainda dessa questão de trabalho infantil, eu vou aproveitar para lembrar que hoje, segunda-feira, é Dia
dia do programa Conversa com Rosiane Kennedy, que é logo mais às 9h30 da noite. Por que eu disse que vou aproveitar para lembrar? Porque hoje quem conversa comigo é o artista plástico Ciron Franco. E ele faz um trabalho artístico que ele inclusive ressalta que é o artivismo. Ele aproveita a arte para expor essas mazelas mesmo da sociedade, expor os problemas, entre eles problemas como o trabalho infantil, a violência contra crianças e adolescentes. Confira um pouco do que vai ser esse Conversa com Rosiane Kennedy hoje às 9h30 da noite. Criador de inúmeras obras, instalações e interferências artísticas, Ciron Franco teve seus trabalhos representados em coletivas pelo mundo, incluindo os mais importantes, salões e bienais. No próximo dia 27, inicia mais uma turnê internacional, começando pela Itália. Ciron faz de suas obras instrumentos de denúncias. Já deu visibilidade a questões indígenas, de direitos humanos, à mortalidade infantil, ao combate à violência. Goiano usou a arte para chamar a atenção, por exemplo, para a tragédia com o Césio 137. Ele nos recebeu em seu ateliê, numa chácara, nos arredores de Goiânia. O curioso é que o meu trabalho nunca vendeu no começo. Eram trabalhos muito pesados, nem minha mãe queria ter aquilo na parede, porque, verdade, porque mostrava muita violência da ditadura militar e era um trabalho feito mesmo para te questionar e não para decorar. Portanto, logo mais, às 9h30 da noite, aqui na TV Brasil, conversa com Rosiane Kennedy, com o artista plástico Ciron Franco. Fica o convite aí para você. A gente segue no nosso noticiário nos Corredores do Poder, onde você sabe que encontra muita prestação de serviço. E quem traz as informações de prestações de serviço para você é Marcelo Brandão, diretamente da Agência Brasil. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham. Rosiane, o resultado da edição do segundo semestre do ProUni, o Programa Universidade para Todos, já está disponível na internet. O prazo para se candidatar terminou na última sexta-feira. O ProUni é voltado para alunos da rede pública ou bolsistas integrais da rede particular. Para participar, é preciso ter feito o Enem de 2016. Nesse processo seletivo, o ProUni oferta 147 mil bolsas, dentre integrais e parciais, em mais de 1.000 faculdades particulares em todo o país. O site do ProUni é o prouniportal.mec.gov.br. E outra informação sobre educação, os candidatos aprovados na segunda edição de 2017 do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, têm até amanhã para fazer a matrícula nas instituições de ensino. O prazo começou na última sexta-feira. A lista dos aprovados está disponível no site do programa. O candidato selecionado deve verificar na instituição de ensino em que foi aprovado o local, horário e procedimento para a matrícula. Caso não tenha sido selecionado, o estudante pode se inscrever para participar da lista de espera. O site do SISU é o sisu.mec.gov.br. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. E outras informações também no site da Agência Brasil, agenciabrasil.abc.com.br. Quem também tem prestação de serviços para a gente é Jéssica Gonçalves, porque tem muita gente feliz, como é o caso de Mariana Jungmann, que dia desses já contou para a gente aqui que vai usar o dinheiro do FGTS, né, Mariana Jungmann, justamente para aproveitar o feriadão. E vai ser assim. Já pegou dinheiro hoje? Peguei o dinheiro hoje, ele está guardadinho na poupança, vamos ver. Talvez eu use no feriadão, se não for preciso vai ficar lá guardadinho. Não, senão já compro o presente do Dia dos Namorados, mas a gente vai lá saber com Jéssica os detalhes sobre esses números já dos saques das contas inativas de FGTS. Jéssica. Rosiane, boa notícia para quem ainda não fez como a Mariana e ainda não sacou as contas inativas ali do FGTS é que todas as agências da Caixa Econômica Federal no Brasil estarão abertas 2 horas mais cedo, até esta quarta-feira, dia 14. O horário foi estendido justamente para facilitar o saque das contas inativas para os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro. As agências que abrem normalmente às 11 horas vão funcionar a partir das 9 da manhã. Nas localidades em que o horário de abertura é a partir das 9, as agências vão abrir às 8 horas da manhã e fechar 1 hora mais tarde. Os saques começaram no último sábado, quando 2.400.000 trabalhadores já receberam automaticamente o crédito em suas contas. Nesta quarta fase, 7,5 milhões de brasileiros podem retirar um total de 10 bilhões e 900 milhões de reais. Rosiane.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente vai voltar a falar com Mariana Jungmann agora, não é mais sobre FGTS, não. Agora a gente vai falar sobre aquele julgamento que estava ocorrendo no Tribunal Superior Eleitoral na semana passada, na sexta-feira. A gente falou do assunto aqui, eu não estava, mas Mariana Jungmann estava apresentando o jornal com Daniele Popov, e elas falaram, mas durante o jornal o julgamento ainda estava em andamento, né, Mariana? Depois do horário nos corredores do poder, aí sim teve a conclusão daquela análise da chapa Dilma Temer, houve uma absolvição ali por 4-3, e hoje o ministro Luiz Fux, que é do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal, falou sobre o assunto, falou sobre a independência dos juízes nesse julgamento, né, Mari? É isso mesmo, Roseão. O ministro Luiz Fux, que foi um dos 3 votos vencidos, ele era a favor da cassação da chapa, foi voto vencido e, apesar disso, ressaltou hoje que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram com extrema independência, nas palavras dele. Segundo ele, aqueles embates mais duros que a gente viu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral ocorreram por causa das interpretações acerca do artigo 23 da Lei Complementar de Inelegibilidade, que permite uma dupla interpretação sobre se o juiz pode utilizar fatos públicos e notórios para formar a sua convicção. Segundo Luiz Fux, é comum esse tipo de divergência doutrinária, então é comum que se tenha esse tipo de discussão num tribunal. Ele disse que, apesar disso, foi um julgamento estritamente jurídico, né, e que lamentou que a população tenha depreciado o tribunal após o resultado do julgamento. Luiz Fux também falou, Rosiane, sobre se houver um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Ele disse que, se isso acontecer, é possível que haja mudanças de interpretação, que utilizou até uma expressão que ele já tinha falado no Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse: só não muda de opinião quem já morreu. Mas que, neste caso, as convicções estão muito fortes, estão muito firmadas, e aí ele disse que, se fosse hoje, ele julgaria no Supremo da mesma forma que julgou no Tribunal Superior Eleitoral. Rosiane. Olha, e em relação a isso, a gente lembra que aquele processo no Tribunal Superior Eleitoral foi movido pelo PSDB, que é aliado do presidente da República, Michel Temer. Aquilo logo após as eleições de 2014, o PSDB entrou com um processo ali em 2015, justamente questionando a eleição da chapa Dilma Temer. Houve essa decisão no TSE na sexta-feira e agora o próprio PSDB decide o que fazer a partir deste momento. Hoje, inclusive, tem uma reunião ocorrendo neste momento aqui em Brasília, na qual o PSDB discute esta situação. A gente traz os detalhes para vocês. No próximo bloco, informações de São Paulo, do Supremo Tribunal Federal, informações internacionais e muito mais nos corredores do poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, voltou a falar hoje, em texto, por meio de comunicado, a respeito de reportagem que foi divulgada no fim de semana, que questionava ali, levantava uma suspeita de que o presidente da República, Michel Temer, teria usado a estrutura da ABIN, a Agência de Inteligência, para investigar a vida de ministro do Supremo Tribunal Federal. No próprio fim de semana, o presidente Temer negou que isso tenha ocorrido. Hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, disse não haver motivo para questionar, né, que não há por que questionar a palavra do presidente Temer, mas quem tem os detalhes exatamente sobre o que disse Carmen Lúcia é Daniele Popov. Oi, Rosiane. Pois é, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou hoje que não há o que questionar em relação à palavra do presidente Michel Temer. Num comunicado divulgado por meio de sua assessoria, ela afirmou, abre aspas, o presidente da República garantiu não ter ordenado qualquer medida naquele sentido. Não há o que questionar quanto à palavra do presidente da República, fecha aspas. A ministra disse ainda que não tomará qualquer providência sobre a notícia de que estaria havendo escuta ou
medida irregular contra ministros do Supremo. A assessoria ressaltou que a ministra já havia esclarecido em nota no fim de semana que qualquer irregularidade vinda de qualquer órgão estatal, de qualquer dos poderes da República, de seus agentes ou da Procuradoria-Geral da República contra qualquer cidadão brasileiro não será tolerada por contrariar a Constituição. Ela encerra o comunicado afirmando que, por hora, o tema está esgotado. É isso aí, Rosiane, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Agora a gente vai até a redação da TV Brasil, em São Paulo, conversar com Vanessa Casalino sobre alguns temas que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre falando sobre a operação, mais uma etapa da operação que ocorreu na Cracolândia. Hoje, inclusive, já houve um retorno, né, Vanessa, de alguns desses usuários de crack para a região. Enfim, o que é que ocorreu de fato nessa operação e o que disseram as autoridades? Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite a você, boa noite a todos. Na manhã de hoje, usuários de drogas já estavam de volta à Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, um dia depois de mais uma ação da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana para dispersar usuários. A ação deste domingo começou por volta de 6 da manhã e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 2 traficantes foram presos e pouco mais de 700 gramas de drogas foram apreendidos. Os usuários foram retirados da praça, que ficou desocupada por cerca de 8 horas. Na ação de domingo houve tumulto, confusão e as barracas usadas para o tráfico e também para o consumo de drogas foram incendiadas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os usuários vão poder ficar na praça, mas as barracas não poderão mais ser montadas. Pouco depois da ação, o prefeito João Dória esteve no local e disse que as operações na região vão continuar. Vamos acompanhar. Não há a menor hipótese da Rua Helvécia, Dino Bueno, voltar a ter o status que já teve no passado. Essa hipótese é zero, não tem a menor possibilidade, seja pela ação do Estado, seja pela ação do município. Não há recuo, vamos continuar avançando, perseverando numa ação contínua. E apesar dessa proibição da Prefeitura, Rosiane, já havia algumas barracas na Praça Princesa Isabel na manhã dessa segunda-feira. O policiamento segue reforçado na região e a Prefeitura iniciou hoje as obras para instalar mais uma unidade de atendimento emergencial aos usuários na Rua General Rondon, a poucos metros da praça, Rosiane. Vanessa, só para aproveitar, eu falei que eu abordaria alguns temas contigo. Na sexta-feira, a gente trouxe aqui as informações sobre aquela operação da Polícia Federal, que apreendeu ali documentos na sede da JBS. Tem novidades em relação a isso, ao andamento dessa investigação? Exatamente, Rosiane. A Polícia Federal já está fazendo a análise dos documentos apreendidos na última sexta-feira, lá na sede da JBS, aqui em São Paulo, na Operação Tendão de Aquiles. Uma operação que apura se os irmãos Batista lucraram com operações de venda de ações e também de câmbio, dias antes de a imprensa noticiar a delação premiada da JBS. Na sexta-feira passada, foram expedidos 4 mandados de condução coercitiva contra executivos da JBS, mas um deles não chegou a ser cumprido. É que um desses executivos, que seria ouvido à força, não foi localizado até o momento, segundo a Polícia Federal, e estaria em viagem ao exterior. Os nomes dos executivos não foram divulgados. Enquanto isso, o mercado de boi segue apreensivo. Segundo produtores rurais, o mercado estaria praticamente parado, sem oferta para o preço da arroba do boi. Com isso, a Sociedade Rural Brasileira, que tem sede aqui em São Paulo, encaminhou um documento à Comissão de Valores Mobiliários, apoiando as investigações sobre as operações da JBS. Para a Sociedade Rural Brasileira, a grande concentração dos frigoríficos do grupo JBS hoje traz problemas ao mercado. A associação criticou o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, afirmando que esse poder econômico da JBS se deve a uma atuação do BNDES no passado, que teria financiado de forma desproporcional as empresas dos irmãos Batista, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, a gente segue falando de investigações, mas desta vez sobre uma determinação da Justiça para suspender os direitos políticos do deputado Paulo Pereira, conhecido como Paulinho da Força. Mariana Jungmann, o que foi essa determinação? Rosiane, ele teve os direitos políticos suspensos por improbidade na utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador em razão de um contrato que foi firmado na época
época que Paulinho da Força, como o deputado é conhecido, era presidente da Força Sindical. Ele firmou um contrato com o Ministério do Trabalho para oferecer cursos de reciclagem para pessoas desempregadas ou de baixa renda que estivessem vulneráveis ao desemprego. E aí foi contratada a Fundação João Donini para prestar esse serviço. A fundação foi considerada posteriormente pela Justiça inidônea, o que significa que ela não atua ali com honestidade nos seus contratos. E foram identificadas diversas irregularidades neste contrato especificamente, como, por exemplo, com relação aos cadastros dos alunos, duplicidade de CPF, etc. E aí, por causa disso, agora a Justiça Federal também suspendeu os direitos políticos do deputado, considerando que ele tinha pleno conhecimento da incapacidade técnica dessa instituição para fornecer e agiu aí, pelo menos, com negligência em relação a isso, viu, Rosiane? Até agora ele não se manifestou, né? Ainda não. A gente continua acompanhando o assunto e se o deputado Paulo Pereira fizer alguma manifestação, divulgar alguma nota, você acompanha nos nossos noticiários. A gente volta a conversar com Daniele Popov na redação da Agência Brasil. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo agora há pouco. Daniele Popov já recebeu esse vídeo, já assistiu. O que é que ele diz nesta mensagem, Dani? Então, Rosiane, o presidente Michel Temer publicou o vídeo na internet em que fala sobre a retomada das reformas fundamentais para o crescimento do país. Temer considerou ainda essa agenda como um resultado do respeito mútuo e do diálogo entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Seguirei liderando o movimento em favor da aprovação da agenda de reformas econômicas, políticas e sociais que está recolocando o Brasil no caminho da prosperidade e do crescimento. Com o apoio do Congresso Nacional, espero obter vitórias importantes para o país nas próximas semanas, nos próximos tempos, tanto na modernização trabalhista quanto na reforma da Previdência. Bom, Rosiane, o vídeo está disponível nas redes sociais do Palácio do Planalto. Eu volto com você. Obrigada, Dani. Agora a gente vai conferir informações sobre o que ocorreu hoje no noticiário internacional, nos corredores do poder. Quem tem detalhes para a gente é Marcelo Brandão, na Agência Brasil. Eleitores de Porto Rico foram às urnas ontem e decidiram que a ilha deve se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. A abstenção no plebiscito foi alta. Dos 2 milhões de eleitores registrados, cerca de 500 mil votaram. Mas destes, 98% disseram sim à união com Washington. O referendo foi realizado sem o aval do Departamento de Justiça norte-americano. Mesmo com o resultado, o cenário é indefinido para a ilha caribenha. A última palavra será de Washington. A aceitação de Porto Rico como Estado depende de aprovação do Congresso norte-americano, onde o Partido Republicano de Donald Trump tem maioria no Senado e na Câmara. Atualmente, Porto Rico é considerado Estado livre associado aos Estados Unidos. Já na França, o presidente Emmanuel Macron conseguiu a maioria na Assembleia Nacional, equivalente ao Congresso Nacional aqui no Brasil. O partido de Macron, o En Marche, atingiu 32% dos votos no primeiro turno das eleições legislativas. Segundo pesquisas, o partido do presidente, associado com os centristas do movimento democrata, poderá ter, ao final do segundo turno, de 415 a 455 cadeiras, das 577 que existem na Assembleia Nacional. Os partidos mais tradicionais da França, os republicanos e o Partido Socialista, perderam espaço na nova configuração parlamentar. O primeiro conseguiu 21% dos votos, enquanto o Partido Socialista apenas 9,5% dos apoios. Rosiane. Obrigada, Marcelo. Quem segue falando sobre noticiário internacional é Daniele Popov, que vai trazer para a gente qual vai ser o debate de hoje no Diálogo Brasil e que aborda justamente uma pauta internacional. Dani. Então, Rosiane, o programa Diálogo Brasil debate hoje a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e avalia até que ponto a decisão do presidente Donald Trump vai comprometer o plano global de combate ao aquecimento do planeta. A coordenadora de Política e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, diz que o líder americano está fora de sintonia com a história. E o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Matias Franchini, alerta para a perda de velocidade do processo de enfrentamento das mudanças climáticas e destaca que o tema envolve outros interesses no poder. O fato
fato de que a decisão do Trump está baseada numa lógica negacionista, em declarações completamente absurdas de quem não reconhece o tamanho do problema, tira dele a credibilidade. Mas muitas vezes o diálogo entre política e ciência está contaminado por outros interesses e por setores econômicos e tal. Não perca então o programa Diálogo Brasil às 10 da noite, logo após o Conversa com Rosiane Kennedy. Rosiane, volto com você. Olha, outro assunto que também tem aí um impacto internacional é o amistoso que a TV Brasil vai transmitir amanhã pela manhã, Brasil e Austrália. Marcelo Brandão, que a gente já elegeu aqui, nosso comentarista de futebol nos corredores do poder, conta esses detalhes de mais essa transmissão da TV Brasil e desse jogo. José, o meia Felipe Coutinho será o capitão da seleção brasileira no jogo contra a Austrália amanhã. Caberá ao camisa 11 assumir a braçadeira que foi dos zagueiros Thiago Silva no jogo da última sexta-feira contra a Argentina. A troca constante de capitães na seleção é uma característica do técnico Tite. Coutinho será o nono a assumir a faixa de capitão desde a chegada do treinador. O atacante Gabriel Jesus, cortado do time após sofrer uma fratura no rosto no jogo contra a Argentina, está fora da partida contra a Austrália. Para vencer, o Brasil vai depender ainda mais do talento de Coutinho, Renato Augusto e Douglas Costa. Além disso, caprichar mais na pontaria, né? Porque foi a falta dela uma das responsáveis pela derrota para os argentinos por 1-0. Brasil e Austrália se enfrentam amanhã. A partida terá início às 7h05 da manhã, no horário de Brasília. A TV Brasil vai mostrar o jogo ao vivo, amanhã é dia de acordar cedo. Rosiane. Pois então, estaremos lá na torcida. Eu não vou fazer aposta aqui de resultado não, viu, Marcelo? Mas amanhã você disse era o que esperava. Boa noite para todos e um feliz dia dos namorados para todos também. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Amanhã espero que a gente sofra menos.